Amigo, estou aqui. Amigo, estou aqui. Eu ia começar agora, que você me interrompeu. Eu ia falar que hoje era você que podia começar o programa. Gente, mas até quando eu começo que fica desse jeito. Tá começando mais um papo animado. Semana passada não teve programa porque tivemos alguns problemas. Ou a gente estava muito cansado. A gente queria também dar um descanso para vocês, mas estamos de volta e estamos de volta em todas as redes de streaming. Sim, agora estamos no iTunes, viu, Dominique? E também estamos no Deezer. Viu, amiga do Léo? Ou seja, estamos agora. Não tem mais motivo para vocês não ouvirem e não compartilharem o Papo Animado, que agora está em 5 serviços de streaming, tá? Agora eu vou deixar o Léo falar um pouco. Aqueles. Oi, gente, tudo bom? Tá começando mais um Papo Animado aqui. Pra quem tá escutando aqui pela primeira vez, eu sou o Léo Francisco, dono do antigo Planeta Disney. Hoje o site chama Cadê o Léo? E o Alan já entrou falando e nem se apresenta, né? Será que o pessoal já tá acostumado com a sua voz, Alan? Eu espero que sim. Estou nas redes sociais como @Rehouse. Eu sou Alan Wood e eu sou produtor de conteúdo, eu sou ator, eu sou fascinado por animação. Estamos aqui para falar sobre filmes de animação, séries de animação, live action de animação, com muita animação. Que a gente é bem animado, né? A gente tem que concordar. Na semana passada, o Alan não quis contar, mas a gente não estava muito animado, então a gente decidiu não gravar. Porque era muita coisa para fazer, não bateu as agendas aqui que eu ia falar gente somos, olha que português maravilhoso nós estamos hoje. A gente é muito ocupado algumas vezes na semana, então infelizmente a gente não conseguiu, mas a gente trabalhou. O Alan ficou aqui nem um louco para a gente conseguir entrar em todas essas plataformas. Agora, Laís, você não pode reclamar que a gente não tem como me escutar para falar mal de mim. Agora você tem motivo para falar mal de mim. Sim, hoje a gente vai ser um grande especial para a melhor franquia de animação que existe nesse universo, pelo menos na minha humilde opinião. Toy Story. A gente vai falar sobre os 3 filmes e, é claro, a gente já assistiu Toy Story 4 e a gente também vai dar nossas impressões. Será que manteve qualidade? Será que realmente foi necessário? Vocês vão saber de tudo nos próximos minutos aqui desse podcast. Mas agora a gente vai para as notícias da semana. E hoje a gente tem, Alan, quantas notícias? Hoje temos 4 notícias em homenagem a Toy Story 4. A gente pegou o 4 como um número da sorte. E a gente vai começar falando sobre o trailer mais comentado da última semana. Isso mesmo, minha gente. Depois do dia, um pouquinho antes do Dia dos Namorados, a Disney quis matar a gente do coração, soltando o primeiro trailer oficial de Frozen 2. Isso mesmo, minha gente. Não vai ter subtítulo no Brasil. Frozen 2 vai estar chegando nos cinemas dia 2 de janeiro de 2020 aqui no Brasil. E a gente já pôde ver um trailer repleto de cenas de aventuras e mostrando as nossas heroínas fora de Arendelle. Alan, eu quero saber o que você achou desse trailer. Cara, eu tô muito animado pra Frozen. Eu gosto muito do filme e tal. Na época eu fiquei fascinado e apaixonado pelas músicas e pelo filme. Eu tenho minhas teorias do que pode ser essa grande jornada da Elsa e da Anna, mas eu tô muito animado. Acho que vai ter muita ação e eu gostei bastante até agora. O legal da gente ver é que a Disney tá mantendo os mesmos dubladores, pelo menos no trailer a gente Uhum. tá vendo isso. E pra quem não sabe, o filme continua sendo dirigido pelos criadores originais, o Chris Buck e a Jennifer Lee. Nos Estados Unidos, o filme vai estar sendo lançado em novembro, então sim, minha gente, a gente vai ter que segurar a ansiedade por 2 meses, como a Disney sempre faz com a gente no começo do ano, e fugir dos spoilers, que é a pior coisa que tem. Vamos então para a próxima notícia. O canal Universal Kids, que estreia agora em julho nos Estados Unidos, já vai vir com desenho inédito. Sim, teremos uma animação de Onde Está o Wally, que vai ser produzido pela DreamWorks. A gente ainda não tem data para esse desenho chegar aqui no Brasil. Para quem não sabe, Onde Está o Wally é baseado numa grande série de livros e nessa animação a gente vai acompanhar o Valdo e a Venda? Não sei. Membros da World Wide Wonders Society, organização internacional de viajantes curiosos que circulam o mundo
conhecendo diferentes culturas e resolvendo problemas por onde passam. Vai ser praticamente uma Carmen Sandiego, né, Léo? Eu acho, e o traço do personagem tá muito legal. Isso é um mérito que eu posso falar que a gente pode dar para a DreamWorks. Ela não tá seguindo uma linha de animação muito parecida uma com as outras. Recentemente a DreamWorks nos apresentou a nova versão da She-Ra, que a gente já comentou no segundo episódio aqui do nosso podcast, do Papo Animado. Se você ainda não ouviu, gente, escute, que tá bem legal, que a gente fala sobre protagonistas femininas. Uma das coisas mais legais dessa nova série é o visual dos personagens, que eles mantêm um pouco o traço do original. O personagem Wally foi criado em 87, e ele é um dos personagens mais reconhecidos mundialmente e é quase um ícone da cultura pop. A DreamWorks não tá meio que se rendendo à modinha do momento dos personagens mais cartunescos que Disney, Cartoon Network tá fazendo. Ela tem um traço onde os personagens parecem reais, mas com aquele estilo nostálgico das décadas passadas. Então pode ser que essa série atraia tanto o público infantil, dependendo do seu conteúdo, como também o público adulto. Se as histórias não forem muito bobinhas, pode ser que o público adulto também embarque e se divirta assistindo Onde Está o Wally. A próxima notícia, a gente vai falar um pouco sobre outro personagem clássico que está ganhando uma série de curtas. Quem já é um pouco mais velho, vamos dizer assim, com certeza era apaixonado por assistir os Looney Tunes, tanto no SBT como também nos canais do Cartoon. Recentemente, a Warner Bros. Animation anunciou uma série de curtas chamada Looney Tunes Curtas, que vai ser lançado em breve, eu não sei aonde, acho que no serviço de streaming deles. Mas eles divulgaram um trechinho de aproximadamente 1 minuto que mantém bem fiel tanto o Pernalonga quanto o Hortelino. Eu quero saber, Alan, você chegou a assistir esse vídeo? O que você achou desse trechinho que eles mostraram pra gente? Sim, assisti. Inclusive, quem quiser assistir também já tá no Instagram do Papo Animado. Eu gostei muito. Eles não mudaram muito os traços do que a gente conhece. E ele realmente só tá um pouco mais modernizado. A música tá um pouco mais pop. Eu sinto muito mais uma modernização do que um reboot, do que refazer a série. E eu achei bonitinho e gostosinho de assistir. Inclusive, eu tava até tentando rever alguns episódios do Looney Tunes, mas eu acho que já não me pega tanto. Mas esse novo eu fiquei animado pra ver. O que você achou? Eu gostei bastante do jeito que eles mostraram o personagem. Eles não infantilizaram e ele continua trazendo um pouco daquela maldade que hoje em dia o politicamente correto não nos traz, né? Porque você pode ver, as séries antigas como Tom e Jerry foram modernizadas e os personagens acabaram. O próprio Pica-Pau. O Pica-Pau era um personagem maldoso e ele acabou virando um personagem mais bobão, vamos dizer assim. Nesse pedacinho que eles mostraram, o Pernalonga continua sendo aquele personagem picareta, digamos assim. Vale lembrar que recentemente a Warner estava produzindo uma série de curtas em 3D dos personagens do Looney Tunes para serem exibidos antes de alguns filmes, pegando aquela nostalgia que a Pixar e a Disney costumava fazer antes da gente assistir um novo produto deles. Se eu não me engano, o Zé Colmeia e o Como Cães e Gatos 2, tanto o DVD quanto o Blu-ray, tem um curta dos personagens do Looney Tunes. Eu não lembro agora se eram de todos ou se eram apenas do Papaléguas e do Coyote. Se você lembrar aí, se ou tiver alguma certeza, comenta pra gente lá no Papo Animado, que a gente quer saber se você já chegou a assistir esses curtas que a Warner estava trazendo. E na última notícia, para quem é fã de Spice Girls, como eu, já pode ficar animado, porque elas vão ganhar um filme em animação e musical. A notícia veio do Hollywood Reporter e o estúdio responsável pela animação é a Paramount Animation. Vai produzir esse filme, que vão ter, obviamente, os clássicos das Spice Girls, como Wanna Be, Say You'll Be There, Stop, mas também vão ter músicas inéditas. O mais legal é que as 5 estão envolvidas no projeto, inclusive a Vitória, que não quer participar da turnê, entendeu? Mas também não tá fazendo muita falta. Espero que, inclusive, que ela só entre com dinheiro e não precisa nem cantar, viu, Vitória? Pode fazer de má vontade, é melhor não fazer. Mas eu estou muito animado desse filme que pode ser lançado aí entre 2020 e 2021. Você era fã das Spice Girls, Léo, não? Não, quem me conhece sabe que eu não sou muito fã de música pop, mas eu fiquei curioso pelo projeto pelo fato de serem os mesmos diretores, quer dizer, os mesmos roteiristas que escreveram 10 Coisas que Eu Odeio em Você e Legalmente Loura, que são 2 comédias românticas maravilhosas. Então, provavelmente vai vir coisa boa por aí. Tô curioso para assistir. Uma das coisas que me faz lembrar muito Spice Girls, para quem é fã da Disney, é a música delas que toca no Galinho Chicken Little, né? Porque eu sei que a Abby e esqueci o nome do porco, gente de Deus, me fugiu. Você lembra, Alan? Ah,
Ah, com certeza eu vou lembrar do filme O Galinho Tiqueleiro, que é um filme horrível. Ah, mas eles tocam Spice Girls, a Hebe Marreca e o... Acho que ele chamava Porco, gente, não lembro agora. Eles eram fãs de Spice Girls, eles estavam cantando a música delas até no karaokê no filme. É, só essa cena que é legal, que eles estão. If you wanna be my lover, you gotta be my friend. Make it last forever. Friendship never ends. Uhul, canja minha, pra poder E chamar depois agora. dessa canja, Vamos vamos finalmente. aproveitar o link pra ir pro Papo da Semana? Vamos! Papo da semana. Pode entrar a vinheta. E vamos falar hoje do lançamento da semana, que é a animação Toy Story 4. Alan, você tinha quantos anos quando você assistiu Toy Story pela primeira vez? Você chegou a ver o filme nos cinemas? Cara, eu não sei se eu assisti nos cinemas, eu acho que não. O filme foi lançado em 1995, eu tinha 4 anos de idade. Acho que minha mãe não me levou pra ver no cinema. Mas eu lembro de ter ganhado em 1997. Eu lembro que eu ganhei, no acho que no meu aniversário de 6 ou 7 anos, o VHS de Toy Story 1. E eu fiquei assim, animadaço. Ele acabou virando o meu filme favorito da Pixar até hoje. Qual que é a sua relação com Toy Story? Eu não assisti Toy Story nos cinemas porque eu não tinha idade, mentira, mas eu fui assistir Toy Story também em VHS. Meu pai, se eu não me engano, alugou. É aquela época boa que a gente alugava filme na locadora, né? Meu pai alugou Toy Story 1 pra mim assistir, que era um filme diferente, era a primeira animação feita totalmente por computação gráfica. Tem muita gente que fala que o Toy Story foi a primeira animação a usar a tecnologia de computação gráfica. Isso é uma informação errada, porque clássicos como A Bela e a Fera, Oliver e Sua Turma, se eu não me engano, Bernardo e Bianca na Terra dos Cangurus, A Pequena Sereia mesmo, tinham segmentos ou elementos do filme que traziam já computação gráfica. Eu não sei se vocês lembram, um dos casos mais comentados é a cena do baile da Bela e a Fera, que a câmera desce, toda aquela cena foi desenhada por tecnologia de computação gráfica. Mas John Lasseter e toda a equipe criativa da Pixar resolveu fazer o primeiro filme usando totalmente animação 3D. E na época, muita gente achava que o filme não daria certo. A própria Disney não acreditava muito no projeto, mas foi um sucesso de público, sucesso de crítica, e até hoje, com certeza, eu acredito que é um dos filmes mais amados. E quando você fala brinquedos no cinema, eu acredito que não tem como pensar em outros, a não ser os bonecos do Toy Story. Bom, se você está preso numa garrafa, se você nunca viu Toy Story, que eu acho quase impossível, o filme vai contar a história desses brinquedos que ganham vida quando seus donos não estão por perto. E a gente tem principalmente a turma do Woody, que vive no quarto do Andy, que é um garoto que tem uns 10 anos de idade, mais ou menos. O filme começa no aniversário do Andy, onde ele tá ganhando vários brinquedos, e aí existe toda uma reunião para saber se vão ter brinquedos novos, se eles vão se sentir ameaçados, e chega um novo brinquedo espacial, super transado. Alguém usa a palavra transado ainda? Super incrível. Você, O Alan. Buzz, eu uso a palavra transado. Chega o Buzz lá, que causa um pouco de ciúmes no Woody, né, já que ele acaba se tornando o brinquedo favorito do Andy. O Woody fica enciumado, joga ele na janela, e aí toda a história do filme acontece. Eu particularmente acho Toy Story o melhor filme da franquia. Na verdade, sim, pra mim é o melhor filme da Pixar, porque ele é todo redondinho, tem piadas incríveis, eu sempre morro de rir em várias cenas clássicas. O filme não é um filme musical, mas tem músicas originais e tal, que rolam como trilha sonora, e a música que cantam do Woody eu acho incrível, assim, tá tipo no meu celular pra sempre, assim, eu acho maravilhoso. E é engraçado, né, porque o Woody, ele acaba sendo o meu personagem favorito, mas não era pra ser assim, né, Léo? Ele era pra ser meio que um vilão da história, nos Isso. primeiros rascunhos do filme. A ideia inicial do filme, primeiro que a Disney queria que Toy Story fosse um musical. A Pixar que meio que deixou isso de lado, óbvio, temos músicas presentes no filme, como você falou. Músicas essas que fazem sucesso até hoje. A Disney estava vindo numa leva da sua nova fase de ouro, onde todos os filmes eram grandes musicais. Tivemos Pequena Sereia, Aladdin, A Bela e a Fera, O Rei Leão. E aí, nesse meio tempo, a Disney já estava produzindo Pocahontas e ela queria que Toy Story, o primeiro filme da Pixar, fosse um musical. Inicialmente, o projeto seria que o Woody fosse um vilão. Era para ele ser... Primeiro que ele não era nem para ser um boneco cowboy, era para ele ser um boneco de ventríloco. Ele era um boneco grande, pesado e não se importava muito pelos outros bonecos no quarto. Ele queria mesmo era ser amado pelo Andy e não se importava muito pelos outros, mas ele demonstrava ter uma importância simplesmente para manter o poder. Eu não sei se você
vocês lembram um pouco dessa descrição, se na tua cabeça, Alan, vem um outro personagem que fingia se importar com todos os outros brinquedos, mas na verdade ele só queria o monopólio e ser tipo o grande governante. Você lembra que brinquedo é esse? Esse é o grande... na verdade a gente tem dois plots envolvendo essa trama, né? Tanto em Toy Story 2 como em Toy Story 3, né? Em que a gente tem dois personagens que são vilões, que eles realmente fingem que se importam com aqueles brinquedos, mas na verdade estão aí agindo por trás. Parece que um pouco dessa ideia inicial do Woody foi jogada em outros vilões, tipo o Lotso do terceiro filme lembra muito essa ideia inicial de personalidade do Woody no primeiro filme, e temos também agora no quarto filme os capangas da Gab Gab, que é a nova vilã. Eles também são bonecos de ventríloco, então parece que eles estão relembrando coisas que eles deixaram de lado da franquia. Outras curiosidades legais que eu tava lendo essa semana sobre o Toy Story é que o Woody virou um boneco de pano cowboy quando o Buzz Lightyear entrou na história. Tipo, quando a Disney resolveu colocar o Buzz na trama, eles acharam melhor não usarem esse brinquedo pesado, que era um boneco de ventriloquismo. Tô falando certa palavra? Ventriloquismo mesmo, minha gente? Eu não sei nem se a palavra ventriloquismo existe, mas tudo bem, segue o baile. É um boneco de ventríloco. Tem um extra muito interessante no Blu-ray de Toy Story 1 que se chama chama Black Friday, que é a famosa Sexta-feira Negra, que foi quando o John Lasseter e os representantes da Pixar foram apresentar os 2/3 iniciais do Toy Story 1 para os executivos da Disney. O John Lasseter, quando começou a ver as cenas e o trabalho e a reação da equipe da Disney, ele declarou: fiquei envergonhado com o que vimos na tela. Eu havia feito aquilo, havia dirigido todo mundo, mas era uma história repleta de gente infeliz e má. A Disney, quando terminou de ver as cenas iniciais, eles não estavam ainda animados, mas já tinham feito boa parte dos storyboards e tinham as vozes já dos dubladores. A Disney quis parar com a produção do desenho animado e pediu para que o John Lasseter começasse a demitir pessoas para que o custo não fosse tão grande e eles tentassem melhorar a trama. John Lasseter, desesperado, pediu 2 semanas para a Disney e falou que ele melhoraria o roteiro da animação. E aí sim, ele resolveu fazer um desenho animado não como a Disney queria ou como o pessoal imaginava. Ele cita que ele chegou para a equipe dele e falou: vamos fazer um filme que a gente sempre sonhou em fazer. E aí eles criaram esse filme que virou um marco na animação. Alan, eu queria te fazer uma pergunta que eu quero ver se você sabe. Você sabe quem são os dubladores principais do Woody e do Buzz na versão original? Na versão original, do Buzz Lightyear é o Tim Allen, né? Isso. Eu sempre esqueço o do Woody. Eu nunca lembro qual que é o do Woody. Tom Hanks, é verdade. Ai, gente, eu sabia que era uma pessoa que eu gostava. Mas vou te fazer uma pergunta agora que eu quero saber se você sabe quais foram as primeiras pessoas que o pessoal da Pixar pensou em colocar para fazer a voz do Woody e do Buzz, antes de chamar o Tom Hanks e o Tim Allen. Então, vocês não estão vendo, mas agora, nesse momento, eu acabei de apertar o botão vermelho, porque eu sei essas informações, que é o Bill Crystal e o Jim Carrey também foi cotado para dublar o Buzz, né? Foi o Paul Newman primeiro. Mas a Pixar também tinha cogitado o Jim Carrey e o Billy Crystal. Sim, o Billy Crystal não aceitou participar porque ele não acreditava no projeto, mas depois voltou quando a Pixar começou a fazer sucesso, meio que se desculpando, e topou fazer a voz do personagem Michael Wazowski. E a Pixar ofereceu o roteiro de Toy Story pro Paul Newman fazer a voz do Woody e pro Jim Carrey fazer a voz do Buzz, só que o estúdio não tinha verba suficiente para poder pagar esses artistas. Então eles tiveram que pegar artistas menores na época que fossem mais parceiros para poder topar o projeto. Mas que bom, porque eles acabaram pegando, assim, particularmente, apesar da gente ser muito acostumado a ver a dublagem brasileira, porque ela é incrível mesmo, quando você ouve a versão original também super casa com os personagens e com a personalidade deles. Então acabou sendo perfeito ter o Tom Hanks e o Tim Allen. Vou usar agora uma curiosidade como gancho pra gente ir pular pro Toy Story 2. O par amoroso do Woody no primeiro filme não era pra ter sido a boneca Beth. Inicialmente, a Pixar queria muito que fosse a Barbie. Aí eu quero saber, você, Alan, você sabe por que a Barbie não estava no primeiro filme? Então, existe essa história de que a Mattel também não acreditava muito no projeto. Eles também não queriam mexer na personalidade da Barbie, né? Eles queriam que as crianças tivessem sua própria ideia do que seria a Barbie. E eles também estavam com medo da forma como ela seria retratada no filme. Pelo menos foi isso que eu
eu li. Tá certo, né? Tá certo, fez lição de casa essa semana. É, Não, gente, pra quem não lembra, quando tinha o Rei Mickey, eu tive que fazer um especial Toy Story, então essas informações felizmente estão frescas na minha cabeça. Então, olha, quem gostar de Toy Story e quiser saber mais informações que a gente não comentou aqui no podcast, digita lá no YouTube Hey Mickey em Toy Story, que o pessoal ainda acha esse vídeo, Alan, ou não mais? Acha, não exclui não, gente. Pode ir lá. Pode, inclusive, comentar. Vim pelo Papo Animado. Vou adorar ver. Mas vamos falar agora sobre Toy Story 2, que foi lançado em 1999, 4 anos depois do primeiro filme, que também foi um grande sucesso, né, Léo? O filme foi um grande sucesso, mas ele foi um dos filmes que teve muitos problemas na sua produção. Se eu não me engano, o Toy Story 2 meio que começou a surgir semanas depois do lançamento do primeiro Toy Story, que a Disney viu o sucesso que estava fazendo e jogou a galera. Falou, gente, vamos fazer uma continuação. O John Lasseter, quando estava viajando em dezembro, ele viu uma criança com um Woody no aeroporto, ficou totalmente encantado e percebeu que o personagem que ele criou e que ele tanto amava não era mais só dele, era do mundo. E aí a Disney resolveu começar a produção de um segundo filme, só que dessa vez o filme seria lançado diretamente em vídeo, como acontecia muito naquela época, como outras produções de sucesso do estúdio. A Bela e a Fera, o Rei Leão, Pocahontas e clássicos antigos estavam chegando, ganhando continuações diretamente em vídeo. Na trama do Toy Story 2, o Andy vai para o acampamento cowboy e a mãe dele aproveita esse momento que ele não está em casa para poder pegar os brinquedos que ele não brinca mais e fazer uma venda de usados na garagem. O Woody estava louco para ir para o acampamento cowboy, mas ele acaba sendo rasgado numa brincadeira com o Andy. Aí ele é deixado no quarto, só que a mãe do Andy acaba pegando o Easy, que era um bonequinho de pinguim, que estava com uma parte dele meio que danificada, e coloca ele na venda de usados. E o Woody e os amigos resolvem fazer uma missão de busca para trazer esse amigo de volta para o quarto. Só que acontece um problema. Quando o Woody consegue colocar o Easy no novo cachorrinho do Andy, ele acaba caindo e um senhor que estava passeando estava olhando a venda de usados lá na garagem da mãe do Andy, ele acaba roubando o Andy e levando ele para sua loja. Esse é o famoso Homem-Galinha, que é o novo vilão do Toy Story 2. E nessa parte, os outros bonecos vão ter que se juntar para conseguir ir atrás do Woody e trazer ele novamente para casa. Alan, eu queria perguntar para você, quais são os seus personagens favoritos em Toy Story 2? Bala no Alvo e a Jessie são meus personagens favoritos. Eu sempre quis ter uma Jessie, inclusive. Eu tenho um Woody, que não é o Woody oficial da Disney. Se você for na 25 de março, você compra um Woody de pelúcia por R$10, gente. Vão. Aí, Disney, manda um infelizmente, Woody não pro temos... Alan e um para mim também, vai? Por favor, Disney. A Jessie e o Bala no Alvo realmente são os meus favoritos. O mais legal desse filme é que, apesar da gente hoje saber que a Disney não é muito boa em continuações, naquela época ela era pior ainda. E Toy Story 2 conseguiu manter a alma do primeiro filme, conseguiu manter a qualidade, conseguiu expandir o universo e ainda é um filme muito legal, divertido, que você quer ver várias vezes. Então, assim, acabou sendo muito bom, né? Eu acho que por isso que é uma trilogia perfeita, porque até o segundo filme, que muitas vezes é péssimo, ele é incrível. Uma coisa legal do Toy Story 2 é que ele seria lançado diretamente em vídeo. Só que a ideia foi tão boa e o John Lasseter conseguiu vender tão bem o filme que a Disney decidiu lançar eles no cinema e ele conseguiu arrecadar mais do que o primeiro filme. Ele mundialmente arrecadou 246 milhões de dólares em bilheteria. E o terceiro filme, que é o próximo que a gente vai falar daqui a pouquinho, ele passou da marca de 1 bilhão. Então mostra o quanto essa franquia é amada pelas pessoas. Mas, Alan, eu quero fazer uma pergunta para você. Você sabe que essa trama que a gente acabou de contar para o pessoal não era a trama oficial que a Pixar estava organizando. Você lembra como que era a trama inicial da continuação do Toy Story? Não, eu não lembro. Nossa, não faço ideia. Não lembro real, assim. Então, na época da produção do Toy Story, a Disney tinha um acordo com a Pixar que eles produziriam 5 filmes em parceria. Só que a Disney jogou que seriam 5 filmes originais e a Pixar queria que Toy Story 2 contasse como um dos 5 filmes.
Por isso, acabou dando uma puta briga entre os estúdios antes da Disney comprar a Pixar. E a Disney meio que tava ela que mexendo no roteiro. E inicialmente, a ideia do Toy Story 2 era que iam se descobrir que todos os bonecos Buzz Lightyears tinham problemas de fábrica e todos teriam que ser recolhidos e mandados para o Japão. E aí todos os brinquedos, a mãe do Andy vendo esse acontecido, ela mandaria o brinquedo para o fabricante e os bonecos, o Woody e todos os seus amigos teriam que partir nessa aventura em busca do Buzz no Japão. Caramba! Bom, parte da trama acabou sendo utilizada, né? Pro Woody ser vendido, né? Para um museu que fica no Japão, deles saírem em busca do Woody. O mais legal deles terem trocado isso é porque no primeiro filme o Woody, né, já vai em busca do Buzz. E no segundo filme é ao contrário, né? O Buzz vai atrás do Woody. O Buzz e todo mundo, assim, sabe? Então é como se o mundo tivesse dado a volta, sabe? Antes o Woody tava ali querendo salvar o Buzz e agora é todo mundo tentando salvar o Woody, né? Eles fizeram essa troca que eu acho até muito mais interessante do que, apesar de ser de imaginar como seria essa trama deles indo pro Japão, já consegui assim pirar pensando nos personagens de brinquedos japoneses. Eu acho Toy Story 2 funcionou muito bem sendo daquele jeito e eu não consigo imaginar ele sendo de outra forma. E uma coisa muito legal do Toy Story 1, só dando uma retomada, é o fato que a gente vê o crescimento do Woody. Na versão original que a gente estava comentando, o Woody era para ser o vilão. O Woody, quando ele é apresentado no primeiro filme, ele é muito legal, ele é um boneco que todas as crianças querem ter, mas ele tem aquela pontinha maldosa do anti-herói nele, porque ele tem os ciúmes de não ser mais o favorito do Andy. E aí a gente vê o crescimento dele e essa amizade que vai se tornando entre ele e o Buzz, ele acaba, no começo do filme ele odeia o Buzz, pelo fato do Buzz ter roubado o amor na cabeça dele do Andy. Mas ele vai tendo esse crescimento, o personagem, e já no segundo filme meio que mostra esse desapego de ele tem a chance de ser adorado e já começa a jogar muitas informações que a gente vai ver no terceiro filme, que é o que vai acontecer quando a sua criança crescer. Que já era o medo de, não serem mais o favorito, que estava no primeiro filme. No segundo já tem aquele medo de, o que vai me acontecer no futuro? E o terceiro filme, a passagem de quase 8, 9 anos, onde a gente vê o Andy já com 18 anos indo para a faculdade. Alan, fala um pouquinho sobre Toy Story 3 para quem não assistiu ainda. Bom, em Toy Story 3, o Woody e o Buzz e seus amigos, né, super peraltas, são acidentalmente doados para uma creche enquanto seu proprietário, tô lendo a sinopse do Wikipedia, tá, gente? Andy se prepara para ir para a faculdade e eles precisam se apressar para chegar em casa antes que o rapaz vá embora. Basicamente o que o Léo já comentou, né? O Andy faz 18 anos, ele vai para a faculdade. Mas, de início, ele até quer levar, né, pelo menos o Woody para a faculdade. E é basicamente isso. É um filme que vai falar muito sobre perdas, sobre tentar achar seu lugar no mundo, assim. É muito profundo. Depois eu quero comentar um pouco sobre esses temas que Toy Story acaba abordando. Mas vamos falar sobre Toy Story 3, né? O que você trouxe de curiosidade pra gente, Léo? Eu não trouxe muitas curiosidades desse filme, porque não deu tempo de pesquisar tudo. Mas uma coisa muito legal desse filme é que, além de trazer novos personagens, se passaram praticamente 10 anos do Toy Story 2 pro Toy Story 3, se eu não me engano, certo? 11 anos se passaram. Uhum. E a gente teve o amadurecimento e o crescimento das crianças que eram fãs. Por exemplo, a gente era criança quando Toy Story 1 e 2 estavam sendo exibidos no cinema. E já no terceiro filme, a gente já era adolescente, adulto, e praticamente já tinha passado por essa fase que o Andy passou. Eu vou crescer, então eu vou deixar os brinquedos de lado, a gente vai doar os brinquedos. Então, e é uma coisa que acaba mexendo e tocando em praticamente todos os adultos. Além de divertir e encantar as crianças que vão passar por essas coisas. Então, eu acho que Toy Story 3 veio com uma pegada muito mais poética do que apenas um filme de diversão, que era o que trazia o primeiro e o segundo, que eram duas grandes aventuras. Mas dessa vez ele já fez a gente pensar um pouquinho mais, além de inundar os cinemas chorando horrores com aquela cena final, ou não só a cena final. Eu lembro que quando eu fui assistir Toy Story 3 foi o primeiro filme da franquia que eu assisti nos cinemas. O 1 e o 2 eu vi em home video,
Na época eu não ia muito ao cinema, então a gente meio que escolhia dedinho, que era caro, quais filmes assistiríamos. Vida de filho de professor, né, minha gente? É assim. E o Toy Story 3 eu praticamente imundei o cinema já na cena inicial, que você mostra o crescimento do Andy. A gente cresceu vendo aqueles personagens, vendo o Andy, e você vê o Andy de criança virar um adulto, um homem, já começa a mexer com a gente e a gente ficar com aquele sentimento de ai, gente, a gente também cresceu. O que você sentiu, Alan, assistir o filme? Então, combinou muito com a idade que o Andy tava fazendo, né? Ele fez 18, eu tava fazendo 19. E é muito sobre essa questão de você tá ali, você não é adulto, mas você também não é mais adolescente. E aí seus interesses já são outros. E aí você também acaba tendo que abrir mão de certas partes de você que já não condizem com a sua idade. E é muito. Para mim, esse filme é muito sobre perda, é sobre crescimento, é sobre perda, é sobre dar adeus a certas partes da gente que já não fazem mais sentido. É muito sobre desapego também, e de entender que aquilo foi importante, que foi incrível, enquanto foi incrível, mas agora vai ter que ser incrível de outras formas, sabe? E no começo eles lutam para tentar continuar, né, a sentir as mesmas coisas, mas aí eu acho que eles entendem que a partir daquele momento se começa uma outra história, se começa uma outra aventura que não é como eles imaginavam que seriam. Então, ai, gente, tô aqui, ó, brisando, mas porque realmente eu acho que, por isso que a gente achou que ia ser uma trilogia, que ia ser muito bem fechadinho, porque ele fecha muito bem a trilogia, assim, entendendo que, bom, agora é outra história, tem novos personagens, óbvio, mas tem outros elementos que vão ser apresentados daqui pra frente, sabe? É um filme que realmente me tocou. Até hoje eu sempre choro na cena final lá. Será que é spoiler contar que 10 anos, gente. Se que o você não assistiu, é falta de vergonha 10 na sua anos. cara. Meu, é assim, muita gente chorou na parte que eles iam morrer, mas eu não sei, eu acho que é porque eu já imaginava que eles não iam morrer, né, na Não, parte essa do cena eu não lixão. chorei. Porque eu sabia que a Pixar não ia matar Mas os personagens, gente. Desculpa, sou realista. cara, todo mundo que eu converso fala que quase chorou nessa cena, mas a cena do Andy dando os bonecos pra Bonnie, cara, aquilo me corta o coração. Porque até o Andy ali tá entendendo que não é mais pra ele. E que é a chance dele de fazer outra pessoa feliz com aqueles brinquedos que ele foi muito feliz, sabe? Ah, gente, eu fico emocionado só de lembrar, real, assim. Ó, eu já tô Porque até é muito. arrepiado aqui. Não, a cena é linda, assim. Ela é E não é, perfeita. e E não é só o ponto de vista do Andy dando os brinquedos, mas também do Woody, ele sentindo e sabendo que não, já deu, eu já cumpri minha missão com o Andy, eu fiz ele feliz, eu participei das memórias e das lembranças que ele vai levar para sempre para a vida dele, e agora eu vou dar um novo passo. Eu tenho uma nova criança para poder trazer boas lembranças para ela. Então, você tem os dois lados, o lado do garoto que cresceu, virou adulto e que não precisa mais dos brinquedos, e o lado também do brinquedo, que teve a sua missão cumprida e agora ele tem que partir para a próxima. Eu acho que é por isso que o final é tão emocionante. A cena que o Woody dá tchau pro Andy, com a Bonnie tá dando tchauzinho com a mãozinha do Woody, você sente a despedida. É aquela coisa de tipo, tá, meu dever, minha missão com esse menino foi cumprida e valeu a pena. Então, é muito legal isso. assim, eu acho que. Eu não acho nada, gente. Assistam. Quem não assistiu, assista, Chorem. porque tô com o olho cheio de lágrima. Porque, assim, fala sobre tanta coisa da nossa vida que a gente tem que abrir mão, às vezes. Coisas que a gente foi muito feliz, mas que não faz mais sentido. Ah, é incrível, assim. Pixar, eu te odeio por isso. E eu vou já dar um. Não é um spoiler isso, mas já vou avisando, gente. Se você chorou no Toy Story 3, já leva lenço pro quarto filme. Porque você vai precisar de muito lencinho no quarto filme. Porque a gente vai ter um momento pior do que o do terceiro filme. Então, muita gente, quando começou a sair as notícias do quarto filme, começou a falar, tipo, ai, Pixar, pra que um Toy Story 4? É necessário? O terceiro terminou tão bem. Depois que você assistir o filme, você vai entender que sim, a gente precisava de um Toy Story 4. Então vamos falar agora do quarto filme, Toy Story 4. O que a gente achou? Então, Alan, a gente pode ou não pode dar spoiler nesse podcast? Então, como o filme acabou de estrear e muita gente tá indo ver, inclusive hoje, durante o fim de semana, a gente vai falar por cima algumas coisas da trama. Eu acho melhor do que dar spoiler. Mas assim, a gente só vai comentar por cima mesmo, pra não estragar a surpresa também de quem tá indo ver agora, né? Tá bom, então, me fala o que tu achou do filme. Bom, acho que a primeira coisa que eu notei assim de cara é como a animação evoluiu e como tá lindo. Os detalhes, gente, assim,
é um filme para com certeza ver no cinema. Não, óbvio que em casa vai ser muito legal, mas não, você vê todos aqueles detalhes. Tem uma cena logo no começo de chuva. E aí, assim, quem assistiu Bom Dinossauro já viu o quão é legal, como eles criaram as chuvas e a água, todos aqueles detalhes que são muito lindos e muito ricos. Mas em Toy Story, isso tá de uma forma muito mais incrível. Inclusive, eles acabam até mexendo, né, no design do Andy e tal, que é justificado, porque quando a gente pensa que o primeiro filme foi lançado em 95, a gente entende, né, que naquela época não tinha tanta tecnologia, mas então a gente até entende o porquê de mexer no design do Andy. Eu acho que não perdeu a magia e tudo mais, mas é legal, inclusive, prestar atenção na luz dos personagens, que eles trabalham muito como os personagens reagem à luz. E quando eu falo isso, é ver as sombras, é ver quando eles estão em luzes mais baixas, que ficam alguns lugares mais iluminados. Então, assim, é rico em detalhes, é um negócio que, assim, incrível para ver no cinema, né? Você também sentiu isso? Senti, eu ia falar isso pra você, que uma das coisas mais legais desse novo filme é que a gente percebe nitidamente como a tecnologia que a Pixar está criando tá sensacional. E quando a gente vê de um filme para o outro, de um ano para o outro, por exemplo, dos Incríveis 2 para o Toy Story 4, a gente nota pouca diferença porque são filmes diferentes. O próprio Viva, esses últimos lançamentos da Pixar, a gente nota pouca diferença entre um e outro. Mas como a franquia Toy Story dá uns saltos de um ano para o outro, por exemplo, de 95 para 98, a gente já nota que a tecnologia deu uma puta melhorada nos filmes. De 98 para 2010 é absurdo, é gritante. Mas se você comparar de 2010 para agora, eu estava vendo até uma imagem de divulgação do Bala no Alvo, você vê a textura do tecido do personagem. Parece que ele é de verdade. Então tá incrível essa parte. Essa parte de iluminação que você falou, Alan, eu não reparei, porque quando eu tava assistindo o filme, eu tava focado na trama, que eu achei incrível a história. Eles conseguiram. A grande pergunta, eu acredito que as pessoas mais fizeram nesse último ano era: tá bom, Pixar, é necessário um Toy Story 4? E a Pixar respondeu dando na nossa cara que, tipo, cala a boca, assiste, se apaixona e morre de chorar nessa porra. Desculpa o palavrão, gente, mas o filme tá incrível. Eu acho que é uma das melhores animações da Pixar. Eu ainda não reassisti o Toy Story 3, eu quero rever agora nos próximos dias, para poder fazer a comparação, porque eu acho que Toy Story 4 tá batendo ou vai ser meu número 1 ou vai ser o meu número 2 no meu ranking de favoritos da Pixar. A história, os personagens novos, gente, o que é o garfinho, que em 5 minutos a gente já quer uma bosta de um garfinho de plástico. Eu estava até vendo agora recentemente um post de um amigo meu nas redes sociais que o brinquedo do garfinho está custando R$120. Precisamos disso? Não, mas queremos um garfinho de plástico. Isso é o poder da Pixar, que em 5 minutos parece que você já está apaixonado pelo personagem, não só o garfinho, temos também outros como o Patinho, o Coelhinho. Alan, fala mais um pouco aí do que você achou dos novos personagens. Todos eles funcionam muito bem, né? Mas o Garfinho é o grande protagonista, porque assim, ele é o que move, né, a aventura, né, do filme e tal. Mas assim, todos os personagens funcionam muito bem. A gente já tem um universo com muitos personagens, que é Toy Story, tanto que assim, vários personagens acabam não aparecendo tanto. É muito um filme em que o Woody, mais do que nunca, é protagonista, mas os personagens novos eles funcionam. Os ursinhos eles são muito Alívio cômico. alívio cômico, que precisa, porque, né, tem momentos que o Garfinho ele não pode aparecer tanto e tal. Então eles E o funcionam filme muito bem. o filme tem uma carga dramática muito grande. Como aconteceu no terceiro. Era o que a gente estava falando há pouco tempo atrás, agora no podcast. O primeiro e o segundo são muito mais uma aventura, e o terceiro e o quarto é muito mais um drama. Porque eu não sei se para você, tipo, eu acho que o Garfinho ele tem uma importância, ele tem um carisma sensacional. Tanto o Patinho como o Pintinho. É Patinho ou Pintinho? Patinho. O Pintinho, o patinho. Tanto o Coelhinho como o Patinho, eles funcionam bem como alívio cômico da história. A gente tem uma nova vilã que, para mim, é a melhor vilã da franquia Toy Story, porque ela tem uma motivação que... Não vamos falar qual a motivação, porque a Disney não mostrou isso em nenhum vídeo, praticamente, então seria um spoiler para vocês. Mas ela tem uma motivação que você entende o lado dela. Então eu achei sensacional. E o clímax, a Pixar estava caminhando para um final previsível,
mas ela conseguiu surpreender de novo no final da vilã, que você fala, puta que pariu, Pixar, caralho, que legal isso. E eu gostei muito. Você estava fazendo um comentário que os personagens antigos acabam aparecendo menos. Para mim, isso é um grande problema do filme. Quer dizer, se eu tivesse que te falar, tipo, me fale um defeito de Toy Story 4, é o fato dos personagens antigos, tanto a Jessie, o Porquinho, o Senhor e Senhora Cabeça de Batata, o Rex, os novos brinquedos da Bonnie, eles viram praticamente coadjuvantes de luxo na trama. O Buzz, ele vira um secundário, quase personagem, vamos brincar com a palavra terciário, porque ele está em alguns momentos da trama, mas ele não tem a força e a importância que ele tem nos outros 3 filmes. Eu ia falar 2, pessoa que tá louca aqui achando que o Toy Story é o 3. Um dos meus problemas é que eu quando tava pensando assim, o que não funcionou nesse filme? O Buzz, ele tem um grande problema nesse filme, porque assim, o Buzz ele sempre foi colocado como um grande líder. E aí, nesse filme, ele vira um bobo. Parece que ele não sabe fazer as coisas. O Buzz sempre foi um personagem com uma liderança muito forte, assim como a Jessie também ela tem uma liderança muito forte. E aí, nesse, ele parece que não sabe fazer as coisas. Ah, agora, o que eu faço? O que o Woody faria? Você é o Buzz. No segundo filme, você liderou toda uma galera pra salvar o Woody. Então, assim, como é que agora você quer me falar, depois de 2 filmes, que você não sabe o que você tem que fazer? Sabe? Mas Isso que me encomendou um pouco no filme. O Buzz tava bobo. E assim, nas primeiras cenas que ele começa a falar, tipo, o que eu faço agora? Eu falei, tipo, gente, você é o Buzz. Você sabe o que você tem que fazer. Como assim agora você quer dar uma eu não sei o que eu vou fazer, o Woody era o grande líder. O Woody realmente é o grande líder, mas a partir do momento que o Buzz entra na história no primeiro filme, eles acabam dividindo essa liderança. Então, assim, eu não entendi o porquê que eles colocaram o Buzz sendo um grande bobão nesse filme. Eu interpretei sendo o Buzz não um bobão, mas pelo fato de ele, pela primeira vez, estar sozinho sendo pressionado. E ele não está mais na zona de conforto dele, que é o quarto do Andy. Ok, no segundo filme ele sai do quarto para poder ir buscar o Woody. Só que ele já tem meio que um plano que todos programaram para tentar resolver. Dessa vez, está todo mundo desesperado porque eles estão fora da zona de conforto deles. Pelo menos foi isso que eu interpretei. E uma outra informação que eu poderia dar agora, mas seria um puto spoiler do filme, então eu não vou comentar. Mas um dos motivos finais da trama que na minha cabeça já está pronto na cabeça do Buzz. Não sei se isso vai ficar confuso para vocês, minha gente, mas assistam o filme, qualquer coisa a gente comenta mais para frente de novo, porque senão a gente vai acabar dando um spoiler muito importante e eu não quero que vocês xinguem a gente por causa disso. Então, pode escutar tranquilo o podcast que a gente está tentando fazer o possível para comentar sem spoilers hoje. Mas, que mais, Alan, você achou? Eu queria voltar um pouco que você tinha comentado da trama. Realmente, a trama, ela deu um salto do terceiro para esse filme, que assim, que é gritante. Toy Story 1 sempre foi meu filme favorito da Pixar, e eu tô quase colocando Toy Story 4 como meu segundo favorito. Agora tá o Divertidamente, mas eu acho que Toy Story 4 tem uma grande chance de roubar Divertidamente do segundo lugar, exatamente porque a trama é muito bem desenvolvida. E eu não sei se você Todos sentiu os isso também, personagens novos, eles têm uma trama interna, cada um tem uma trama pessoal que não é bobinha, como a gente vê em muitos filmes. O próprio Duke Cabum tem uma grande angústia dentro dele, a Gabi, a Beth, que é uma personagem que agora, vocês podem ver pelos vídeos de divulgação, ela virou uma personagem meio girl power. E você compra facilmente o motivo dela ter virado uma super-heroína, vamos dizer assim, quase. Uma mulher mais independente e não uma mocinha frágil. Assim, e o mais legal, e é isso que eu queria comentar antes, quando a gente estava falando dos outros filmes e tal, e acabei não comentando, e eu quero comentar agora, é que os personagens de Toy Story, eles são os personagens mais bem desenvolvidos de uma animação que eu já vi, acho que na vida. Por quê? E por que eu tô falando isso enchendo a boca para falar? Porque desde o primeiro filme, todos os personagens, eles têm defeitos, sabe? Quantos filmes a gente vê esses personagens e que são brinquedos, ou assim, são personagens de desenho e que eles têm defeitos, sabe? O Woody, ele agia como um babaca muitas vezes no primeiro filme. No segundo filme, às vezes ele deixa o ego controlar ele. Então, assim, são sentimentos tão humanos que eles têm. A Jessie, todos os personagens, em algum momento da franquia, tiveram seus momentos duvidosos, que são muito humanos. Nesse quarto filme, eles conseguiram alavancar ainda mais essa trama que é muito adulta, né? Eu fico pensando se as crianças vão conseguir se conectar com esse filme
tanto quanto a gente se conecta, porque eu acho que isso é um filme muito mais para quem é fã da franquia e hoje em dia tá nos seus 20, 30 anos, do que exatamente para criança, assim. Você sentiu isso também? Conquistar. Então, eu acho que o filme tem uma temática muito adulta. É óbvio que o grande público que vai se apaixonar pela história, vai se apaixonar pelo filme, é o público. Eu não digo nem 20, por exemplo. Se uma criança que tinha 5 anos e assistiu Toy Story 3 e se encantou pela história, eu acho ela já agora com 15, 14, 16 anos, ela pode já também estar se encantando pelo Toy Story 4. Eu acho que é um filme para 12 mais, que vai ter um valor sentimental muito maior. A galera com mais de 20 anos que viveu o primeiro filme, gente, lenço de papel. Vocês vão precisar, porque o final vai ser tenso. Eu acho que mais tenso que o final de Toy Story 3, porque eu acho que é um final que surpreende você. E outra coisa muito interessante que eu escutei um comentário de um amigo meu, o Paulo, do canal do YouTube Orelhas e Tiaras, que eu não tinha pensado quando vi o filme, e depois, quando eu escutei a crítica dele, eu achei muito interessante, que ele interpretou que o personagem do Garfinho seria a nova geração de crianças se perguntando por que a gente, adulto, dá tanta importância para os personagens do Toy Story. Porque vocês podem ter visto nos trailers, ou quem já assistiu o filme, vai perceber que o Garfinho está sempre se questionando e questionando a importância. Por que o Woody está tão estressado? Por que os outros brinquedos se importam tanto com a Bonnie? Ele está sempre se perguntando isso. Então pode ser muito a visão dele, ser a visão de uma criança de hoje em dia, tentando entender por que os pais ou os irmãos mais velhos têm essa adoração toda pelos brinquedos. E eu acho sensacional essa brincadeira dele tentar se ficar... ele praticamente também é um outro alívio cômico, mas com um pouco de mais de profundidade, porque é o personagem meio que costura a ligação do Woody com a vilã. Então, tipo, as cenas dele com a Gabi Gabi são muito legais, além de divertidas, porque ele tem uma inocência encantadora de não entender o que ela tá falando, ou não entender que ele tá entrando no jogo dela. Eu acho sensacional isso. Nossa, isso faz total sentido. Isso que você falou sobre o Garfinho ser esse personagem que meio que é os olhos das pessoas que talvez não tenham visto os outros filmes e entender por que está acontecendo aqui. Você consegue ver ele solto fora da franquia? Consegue. Exatamente, talvez pelo Garfinho. Ou Mas não, porque o filme, além disso, é o primeiro filme da franquia que meio que costura logo no começo meio que um resumão do que está acontecendo. Então, por exemplo, se você não assistiu ao terceiro filme, você praticamente entende a trama e continua. E sim, gente, a Pixar colocou novamente a cena final de Toy Story 3 para a gente chorar nos 5 minutos iniciais do filme. Então você já prepara o lenço, porque eles quiseram foder a gente. E assim, de novo, eu acho que o que eles apresentam nesse filme é tão bonito que assim, quer entender que nada dura para sempre e que a vida é muito feita de ciclos e que a partir daquele momento é um outro ciclo e cara, e que dói, né? Essa separação dói, sabe? Todos os filmes da Pixar e Toy Story também, ainda mais por serem 3, 4 filmes, cada filme eles trazem um elemento, alguma coisa que eles querem abordar e tal. E no terceiro filme foi muito essa questão da despedida, né? E de entender que a gente cumpriu nosso propósito aqui, agora a gente vai para outra aventura, a gente vai para um outro lugar. E agora a gente tem isso meio que de novo, só que de uma outra forma. Cara, eu fiquei assim, eu saí da sala de cinema querendo assistir de novo. E faz tanto tempo que eu não vejo um filme que eu saio da sala de cinema. A gente quase pegou a sessão seguinte para assistir o filme meia hora depois. Só que aí a gente achou meio doentio. Então a gente falou, não, vamos ver outro filme, né? Então, para continuar. Mas eu acho que um ponto muito importante desse filme é que, pela primeira vez, o maior medo de todos os brinquedos da trama nesses 3 primeiros filmes é colocado em xeque. Desde o primeiro filme, o grande pavor do Woody é ser perdido. E ser um brinquedo perdido sem ter um dono. Ele não vai ter o grande propósito do Woody é servir a sua criança. E Sim. aí, isso é muito colocado em xeque no filme. Foda que se eu comentar muito mais que isso, eu vou dar um spoiler. Então, se vocês quiserem, gente, comenta no nosso Instagram, o @papoanimado, pra gente fazer
um comentário sobre Toy Story 3, 4, Cisnei que é 3, gente, Toy Story 4 com spoiler, se vocês quiserem. A gente pode até fazer um vídeo pro Instagram comentando o filme, né, Alan? Se vocês quiserem, a gente pode sim. Eu só quero reforçar também que realmente a Beth tá incrível. Eu realmente comprei ela nos primeiros minutos e você entende as motivações também de uma forma muito fácil. A construção, né? A construção da narrativa de todos os personagens, assim, tá realmente incrível. Então, você quer comentar mais alguma coisa? Eu quero falar que pra mim uma das minhas cenas favoritas é o reencontro da Beth com o Woody, que é de um jeito tão bonitinho, Ai, tão nossa, que encantador. Sabe quando cena você linda. pega e fala que você faz aquele suspiro e você fala, meu Deus, é ela que tá aí. Não vamos falar como é a cena, mas eu tenho certeza que você também vai se surpreender vendo essa cena que é muito fofa. Sim, é muito linda, sabe? A forma como essa cena foi construída. E quando aconteceu, realmente me deu um suspiro. E realmente falei, cara, que legal, que incrível, que cena maravilhosa, assim. Gente, corre pro cinema pra assistir. E veja no cinema, porque, assim, é rico em detalhes. Como o Léo falou no começo, as texturas, a luz, os detalhes. Cara, é muito, muito, muito legal. É de encher o olho, assim, tipo. Eu já considero uma experiência, sabe, real. Eu acho que eu não tô exagerando. Eu acho que é uma experiência assistir esse filme no cinema para ver o quão a tecnologia avançou e quão delicado estão as coisas, assim. Ah, gente, só assistam, cara, porque assim, tá incrível. 2 dicas, gente. Vá ver numa sala de cinema boa. A gente foi assistir no Play Art Bristo, na sala Extreme deles, que é tipo a sala IMAX, que tem uma puta Hum. tela. Então a gente conseguiu ver muitos mais detalhes. E outra coisa legal do filme é que o filme tá recheado de easter eggs da Pixar. Além daqueles tradicionais do carro do Pizza Planet, do A113 e de outros easter eggs que sempre tem a bola, pelo que eu estava lendo na internet, parece que a Pixar colocou elementos de todos os filmes do estúdio. Então tem motivos para você assistir mais de uma vez o filme para caçar. Alan, quero saber se você conseguiu achar algum easter egg. Eu acho que eu tava tão encantado com aquilo, eu fiquei tão vidrado que assim, eu esqueci de procurar, sabe? Eu literalmente esqueci. Inclusive, eu só lembrei agora que você falou. Mas você achou Não, algum? eu achei na primeira vez que eu assisti o filme, eu vi a tampinha de refrigerante que o Sr. Frederickson dá pro menininho do Up, que agora me fugiu, o Russell. Não vou falar qual que é a cena, procurem, gente. E vou também dizer que eu achei o carro do Pizza Planet, e dessa vez ele não tá como carro. Ele tá como tatuagem em um personagem. Então, gente, procurem. Mas tem easter egg em todo o filme. Eu só consegui ver esses dois. Quero ver se eu consigo assistir mais uma vez o filme, porque eu agora quero ver legendado. E quero ver se eu fico de olho para ver se eu acho mais algum easter egg. E uma outra dica que quando eu estava assistindo com ela, a gente ficou até o final. Gente, tem várias ceninhas pós-créditos no meio dos créditos, então não seria cena pós-crédito, seria cenas no meio dos créditos que vão meio que dando pontos finais na trama. Tem uma que é divertidíssima dentro do quarto da Bonnie, que tipo, eu morri de dar risada. E tem uma cena, uma brincadeira com o logo da Pixar logo no final do filme. Então, só saia do cinema quando o filme acabar. Veja os créditos até o final, gente. Vale a pena. E eu quero vários curtas do Garfinho. Por favor, Pixar, a gente quer isso. Mas você não ficou sabendo que vai ter uma série da Disney mais só com o Garfinho? Com a história do Garfinho? Ah, é sério? Sério, a Disney já anunciou que em breve no Disney Plus, o serviço de streaming deles, que a gente pode falar em breve também aqui, fazer um Uhum. podcast só com as curiosidades das novidades do Disney Plus. Se vocês quiserem isso, por favor, comentem lá no nosso Instagram do podcast. E parece que vai ter uma série exclusiva de curtas do Garfinho. Então, Ai, a Pixar já leu seu pensamento e já realizou seu pedido. ai, gente, você tão feliz com o Disney Plus que vai chegar só daqui a um ano e pouco no Brasil. Mas tudo bem, a gente espera. Agora que você falou do Garfinho, tudo bem, eu espero, porque eu vou ser muito feliz. Então é isso, tá mais do que aprovado, então, né, Toy Story 4? Qual que é a nota que você dá, Alan? Quer dar Ai, nota pro 10. filme? 10 pro 10, filme? 10, 10, 10. Só isso que eu consigo Não falar. tem como não dar 10 pra Toy Story 4, né, minha gente? Filme incrível, história incrível, personagens, a gente não precisa falar. As músicas novas também são muito boas, a gente não falou das músicas, mas as Uhum. músicas têm a mesma pegada do primeiro filme, ele tem uma nostalgia incrível. E é aquele filme pra você ver com a família inteira no cinema. Levar mãe, pai, cunhado, cachorro, gato, periquito. Seja É. feliz e vá assistir Toy Story 4 nos cinemas.
Bom, e pegando gancho de Toy Story 4, vamos agora para dica da semana, que vai ser uma dica também envolvendo brinquedos, porque eu também Alan, vou posso falar. te falar uma coisa? Não me dá dica pra gente continuar chorando, porque a gente já chorou no Toy Story 3, já chorou no Toy Story 4. Vamos dar uma dica legal pra galera. Tá, então, para a gente continuar nesse universo de Toy Story, muita gente não sabe, mas os filmes ganharam também alguns curtas de animação especiais para a TV que estão, sim, disponíveis para vocês assistirem na Netflix ou no YouTube. Vou comentar rapidamente que são 3 curtas que foram para o canal de YouTube da Disney, os curtas Toy Story Festasaur Rex, Férias no Havaí e Um Pequeno Grande Erro. Todos eles têm entre 5 e 7 minutos, são todos muito engraçados, principalmente Um Pequeno Grande Erro, que eu sempre morro de rir. E sim, está dublado no canal da Disney Channel Brasil. Outra dica são também os 2 especiais para TV que foram lançados. Eu não lembro quando foi lançado, Léo. Você lembra mais ou menos? Toy Story Terror foi lançado em 2013 e Toy Story Esquecidos no Tempo foi lançado no final do ano de 2014, que, para quem não lembra, era um especial de Natal do Toy Story, que mostrava a Bonnie indo conhecer um novo amiguinho que tinha ganhado vários dinossauros. Bom, eu particularmente gosto mais dos curtas do que dos especiais de TV, mas assim, todos eles funcionam. E se eu não me engano, eu assisti esses 2 especiais, eles estão em alguns Blu-rays, né, de Toy Story, mas eles também estão na Netflix. Eu não tenho certeza se eles ainda estão lá, porque faz um tempinho que eu assisti, mas se tiver, gente, assistam, porque é muito legal você ter essas histórias, você continua naquele universo que só se expande com outros personagens, com outras aventuras, e é muito legal, porque todos eles funcionam muito. Mas assim, Um Pequeno Grande Erro, gente, é tipo o melhor pra mim, tá? Então fica aí com essa dica, 2 especiais de TV e 3 curtas de Toy Story disponíveis no YouTube e na Netflix. Qual que é a sua dica de hoje, Léo? Deixa eu só te falar, os 2 curtas, além dos 2 curtas, para quem não assistiu, Toy Story 1, Toy Story 2 e Toy Story 3 estão também no Netflix. Então, quem é assinante da Netflix pode ver os 3 filmes, os 2 especiais. Diferente do Alan, o meu favorito é o Férias do Havaí. Eu adoro aquele curta que o Ken e a Barbie querem viajar com a Bonnie pro Havaí, só que eles acabam não conseguindo entrar na mala certa e aí eles acabam indo parar no quarto da Bonnie. E os brinquedos todos meio que fazem as férias deles para o Ken dar o primeiro beijo na Barbie. Depois de meses, eles ainda não tinham se beijado. Mas minha dica de hoje vai ser um canal no YouTube. Então, se você não tem Netflix e já assistiu os curtas, eu vou indicar para vocês o canal da Regina Volpato. Eu não sei se vocês lembram quem é, mas a Regina Volpato é jornalista, amiga do Alan. A gente não tá fazendo jabá, por isso que sou eu que tô indicando. Eu sou muito fã do trabalho dela. Ela fazia antigamente no SBT o programa Casos de Família e atualmente ela apresenta o programa Mulheres. Só que esquece esses 2 programas que ela fez e vai no canal dela. Ela posta vídeo 2 vezes por semana. Se eu não me engano, na segunda-feira ela sempre entrevista alguma pessoa. Tem entrevistas incríveis no canal dela, como Sônia Abrão, Luísa Marilac, tem o Pedro HMC do Põe na Roda, que participou do nosso último programa. Ela já entrevistou alguns jornalistas que contam histórias super fascinantes. E, além disso, na quinta ou na quarta-feira, não me lembro agora o dia, ela tem um quadro no canal dela que chama Repensando, que ela fala sobre vários assuntos do dia a dia. Por exemplo, o que fazer quando nada acontece na sua vida, por que um número tem que definir nossa vida, o fato de darmos a outra face. Ela vai falando sobre vários assuntos. Esse ano ela tinha parado um pouco os vídeos no canal dela e eu estava bem chateado por isso. Mas esse ano ela voltou com o canal faz praticamente um mês que ela está com vídeos novos. E ela tem vídeos novos 2 por semana, então sempre tem uma entrevista e um vídeo para a gente repensar um pouco a nossa vida. Não sei se você acompanha os vídeos da Regina Alan, não sei se você gosta, mas fica aqui minha dica para o pessoal que não conhece. Por favor, gente, sigam Regina Volpato para ela não parar de fazer esses vídeos maravilhosos que sempre tem coisa boa lá no canal dela. Nossa, mas é claro que eu assisto minha amiga maravilhosa, Regina Volpato, que me segue no Instagram, comenta minhas fotos, sempre muito legal. Realmente, gente, é muito incrível. Assinem um canal, curtam, comentem que vocês vieram pelo Papo Animado para dar uma moral, porque quem sabe ela não é uma das convidadas daqui também, né? Ia ser Então é incrível. isso, dica maravilhosa. E Regina não é minha amiga no Instagram, a gente não é amigo ainda, mas quero muito que Regina seja minha amiga tipo sua, tá? Ela me apresenta ela um dia, por favor.
Pode deixar. Bom, então com isso a gente encerra o programa de hoje, mas antes, onde a gente encontra nas redes sociais, né? Fiz a plateia do jogo quando termina a entrevista hoje aqui, achei que podia ter graça. Mas a gente se encontra nas redes sociais, você pode seguir a gente. Primeiro, se você ainda não segue o Papo Animado no Instagram, gente, tá esperando o quê? O Alan começou a postar coisas e a gente tá postando sempre novidades, notícias, curiosidades, trechinhos do podcast para você relembrar as nossas dicas. Tem muito conteúdo legal que a gente está produzindo pro Instagram do Papo Animado. Além disso, a gente também está mostrando um pouquinho dos eventos que a gente costuma ir. Então, vocês podem ter um pouquinho da ideia de como são os eventos que a gente costuma cobrir de cinema. A gente teve na semana passada na pré-estreia... eu só fui sozinho, não pude levar o Alan. Na pré-estreia de Toy Story e também da Turma da Mônica Laços, que para quem está ansioso pelo filme, eu já assisti, o Alan vai assistir em breve. E a gente vai ter um especial falando sobre Turma da Mônica Laços e outros filmes das férias de verão que estão começando agora. Para que você que é adolescente tem férias de verão. A gente que é adulto, a gente não tem férias de verão, a gente vai trabalhando até quando puder. Alan, fala suas redes sociais que eu tô falando demais agora. Você me encontra nas redes sociais como @HeyHouse, HY, House com Z. Vão me dar biscoito, comentem minhas fotos, por favor, porque meus amigos não fazem isso. E você, Léo? Você encontra no Instagram do Cadê o Léo Francisco, @Cadê o Léo Francisco. E se você quiser, eu vou voltar, gente. Estou prometendo isso aqui, promessa de podcast. Eu ia falar promessa de vídeo, gente, eu sou louca. Promessa de podcast a gente cumpre. A gente tá pensando, já tô aqui com o projeto de voltar com o canal no YouTube, que as pessoas estão pedindo. Foram 3 pessoas, mas tem gente pedindo, pelo menos já me dá aquela força, aquele ânimo no coração. E também a gente vai começar a trazer notícias legais no site do Cadê o Léo. Então, nos próximos dias, provavelmente vai ter muita novidade boa para vocês curtirem, não só aqui o Papo Animado, as novidades de animação, mas também nas nossas redes sociais pessoais e também no site. É isso, gente. Muito obrigado. Dei muito biscoito pra gente nas redes sociais, em todas elas. E compartilha com os amigos, por favor, tá? Pra gente ser indicado pro MTV Miau do ano que vem. Tchau, gente. Até semana que vem. E semana que vem vai ter especial do que, Alan? Semana que vem, especial LGBT com personagens LGBTs. Então, se você tem dicas de filmes ou séries animadas com personagens LGBTs, que são LGBTs, já deixa lá no inbox do @Papo Animado, beleza? Agora a gente fica por aqui. Um beijo, um abraço, um aperto de mão. Até o próximo episódio. Tchau, gente. Isso é tudo, pessoal.